Paulo aos Efésios, capítulo de número 3. Nós vamos ler e compartilhar nessa noite versos 17 a 19. Efésios 3, versos 17 a 19. Eu confesso para os irmãos que eu procurei fazer uma mensagem só nesse parágrafo do verso 14 ao 21 e meu esboço foi ficando muito grande, então eu tive que cortá-lo em pedaços para poder acompanhar ali o raciocínio e não ficar tão extenso para a igreja, embora depois cada parte acaba ficando também um tanto quanto extensa, né? Mas que o Senhor nos abençoe nessa noite aqui com a porção dessa palavra. Mesmo assentados, irmãos, convido a cada um a ler comigo e ao mesmo tempo manter a sua Bíblia aberta para essa reflexão. Vamos ler juntos do verso 17 ao 19 no capítulo 3 de Efésios. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Esse hino que nós acabamos de cantar, ele conta a vida do cristão, da conversão à chegada na glória, da conversão ao encontro com o Senhor naquele dia maravilhoso, ou da nossa partida daqui, ou da vinda do Senhor. Ele é esse companheiro que nos conduz e caminha conosco, voltando para o lar. E o que a gente percebe é que na primeira estrofe, por exemplo, ele fala que um dia o Senhor nos achou, perdidos, no meio do pecado, enlameados por tudo isso, e o Senhor nos limpou, nos purificou, tomou-nos em seus braços, como o pastor toma uma ovelha tenra e leva para o aprisco. E cada dia a vida com Jesus vai se tornando melhor, cada dia a vida com o Senhor vai se tornando mais empolgante, mais profunda. Na estrofe número 2, ele fala que nós passamos pelo vale e ali o Senhor tinha o propósito de nos provar, ou seja, as circunstâncias da vida. Não é um evento só, mas quem sabe muitos eventos no tanger da nossa vida, nós passamos por dificuldades, problemas, vales muitas vezes difíceis, e ali o Senhor nos prova, o Senhor nos melhora, o Senhor nos trabalha. E ele vai dizer então que mesmo assim, cada vez mais, a presença de Jesus vai enchendo a vida do crente de alegria, de fervor, de zelo pela causa do Senhor, e cada vez mais rica se torna essa experiência com o Senhor. E ele termina na última parte, falando que nós então agora entramos naquela atmosfera celeste que envolve o lar, que envolve a presença constante do Senhor. Essa é a nossa vida, irmãos. Eu não sei em qual estágio que você está, não é? Mas cada um de nós estamos num ponto da corrida, cada um de nós estamos num ponto dessa caminhada, dessa viagem com o Senhor rumo à pátria celestial. E o que a gente tem que buscar é de fato isso que o hino fala para nós, para que cada dia mais e melhor a presença do Senhor se manifeste, gloriosa, poderosa, e nós nos encantemos com ela. Mas parece que a vida real é o contrário, parece que isso aqui é só um ideal, não é? A vida real parece que é o contrário. Quanto mais o crente vai vivendo, parece que mais cansado ele vai ficando. Quanto mais a gente vai passando pelas lutas, a gente vai muitas vezes desanimando e perdendo o pique. Pergunto para você, já teve um tempo que o seu coração foi mais fervoroso do que hoje? Já teve um tempo que você teve muito mais paixão pela palavra e pela casa de Deus do que você tem agora? Já teve um tempo que você tinha muito mais zelo e vontade de estar em comunhão com os irmãos, envolvidos na obra do Senhor, do que você vive nesse momento? Não precisa me responder, nem balançar a cabeça se sim ou se não, né? Mas eu vou dizer para você que se a resposta para essas perguntas foi sim, você precisa de um despertamento na sua vida.
Você precisa de voltar para o Senhor. Você precisa de reconhecer que precisa buscar mais o Senhor na sua vida. A culpa não é de Deus, o problema não é com a palavra, o problema não é com o Espírito Santo que caminha com você o tempo todo. O problema é que nós nos acomodamos. O problema é que nós nos sentamos de uma maneira confortável e queremos apenas ver a banda passar. Nós não nos envolvemos de fato com a nossa caminhada com Jesus. E parece que cada dia a vida não é mais rica, cada dia não é mais empolgante, muitas vezes se torna um peso, um fardo para muitos cristãos a caminhada cristã. Nós estamos compartilhando aqui sobre essa oração de Paulo, onde Paulo começa a falar dela no capítulo 3, versículo 1, e ele vai dizer, por essa causa, é como se ele quisesse dizer, por essa causa eu vou orar por vocês, mas ele abre uma tangente, explica algo maravilhoso sobre o mistério revelado em Cristo Jesus, ele retoma no versículo 14, com a mesma entrada do versículo 1, agora ele diz, por esta causa, e retoma o assunto, então é por isso que eu passo a orar por vocês, é por isso que eu quero me colocar de joelhos diante do Pai. E nós falamos na semana passada exatamente sobre essa oração de Paulo e dissemos que conhecer a graça de Deus, e é o que ele falou do versículo 1 do capítulo 2 até aqui, esse conhecer da graça de Deus, esse ser inserido na família do Pai, esse ser tornado uma única nação para o Senhor, esse sermos nós um edifício santo para a habitação de Deus no Espírito, isso, diz Paulo, conhecer essas verdades, não apenas saber sobre, mas nos envolvermos com ela de tal maneira, isso nos torna, ou resulta na nossa vida em uma espiritualidade mais fortalecida. Foi o que nós falamos na semana passada, quando ele diz, eu oro para que vocês sejam fortalecidos, no versículo 16, com o poder de Deus. Então, quanto mais nos envolvemos e nos dedicamos ao Senhor, nós temos uma espiritualidade mais fortalecida. E nós compartilhamos isso lá, e hoje quero continuar nessa mesma temática, que conhecer a graça de Deus resulta em profundidade espiritual, é o que Paulo vai compartilhar conosco, então, nesses versos do 17 ao 9. Só para lembrar os irmãos, Paulo estava preso, Paulo estava sendo humilhado, Paulo estava sendo desprezado, Paulo estava sendo maltratado e na possibilidade de ser morto. E os seus perseguidores eram seus irmãos judeus. Muitos que se diziam cristãos na época estavam ajudando a fazer mal ao apóstolo Paulo. Talvez eu e você tivesse desanimado já se estivéssemos no lugar de Paulo. Talvez eu e você tivéssemos mudado a rota e tomado um outro rumo na caminhada se estivéssemos ali vivendo aquela pressão que Paulo viveu. Mas ele estava lá, meus irmãos, com essa determinação de buscar o Senhor. Uma coisa faço, lembra o que ele disse lá em Filipenses 3:8, né? Uma coisa faço, esquecendo-me as coisas que ficam para trás, eu prossigo. O meu alvo é Cristo, o meu alvo não é o problema com o irmão, o meu alvo não é o problema com a comunidade, o meu alvo não é o problema com as perseguições que sofro, o meu alvo é Cristo e eu deixo tudo isso para trás para buscar essa riqueza em Cristo Jesus. Paulo era destemido, Paulo era focado na sua vida espiritual e na sua relação com o Senhor. Ele levava muito a sério essa questão. Ele vai dizer em outros momentos que eu não seja desqualificado, que o Senhor olhando para mim, Ele não me jogue na lata do refúgio, mas que eu seja aprovado. E esse é o grande desafio de Paulo nas suas cartas, que nós como cristãos também busquemos a excelência, que nós como cristãos também busquemos a qualificação e não a reprovação perante o Senhor. Paulo estava preso e ele vai escrever essas cartas, e essa carta aos Efésios está nesse conjunto de 5 cartas que ele escreve da prisão e envia às igrejas, e uma ao nosso irmão Filemon, que precisava também do amparo, da ajuda e da demonstração de Paulo. Então, queremos compartilhar hoje esse nosso tema aqui, dizendo que conhecer a graça de Deus resulta em profundidade espiritual na igreja. De novo, irmãos, não é saber sobre. Você pode ler a Bíblia muitas vezes, você pode ler muitos livros de teologia se quiser, e saber muita coisa, mas saber é diferente de conhecer. Conhecer é se envolver de tal maneira que aquilo se torna parte de você. Conhecer é se envolver de tal maneira que aquilo se torna a sua vida.
É você realmente conhecer em experiência com Deus daquilo que Ele nos revela. Primeira proposição que eu apresento aqui também, então, é que a profundidade espiritual na igreja, ela se evidencia na gratidão e no serviço pelo amor a Deus. Como é que nós sabemos que a igreja é de fato fortalecida e é profundamente espiritual? Quando os crentes devolvem a sua vida ao Senhor em gratidão, quando os crentes devolvem a sua vida ao Senhor nessa disposição de servir ao Senhor. Se nós somos apenas nominais, se nós somos apenas crentes frios e distantes, será que nós estamos de fato na profundidade espiritual que a Escritura nos revela e nos admoesta a ser? Então, queridos, Paulo vai usar aqui duas figuras, duas metáforas interessantes, onde ele expressa essa profundidade do amor que nós devemos conhecer e nos envolver com ele. Olha o versículo 17. Paulo diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós, primeira figura, arraigados, segunda figura, alicerçados em amor. A primeira metáfora que Paulo usa aqui, a primeira figura, a palavrinha arraigados, ela nos arremete para a botânica. O que é arraigados? É estarmos enraizados. É uma planta, uma árvore que está profundamente enraizada, solidamente firmada, de modo tal que podem vir os vendavais, podem vir as procelas, podem vir as tempestades, mas aquela árvore está ali, firme, arraigada, muito bem enraizada. Então essa metáfora nos arremete a esse contexto da botânica, quando Paulo fala estar firmemente enraizado, na nossa versão atualizada, arraigados. Uma árvore, ela precisa ter as suas raízes profundas. Qualquer árvore que tenha a sua raiz apenas aérea, superficial, qualquer vendaval que vem pode derrubá-la. Agora é uma época de muita ventania, de muitas tempestades, e nesses dias de carnaval, a gente sabe que tem um tufão passando aqui, vindo lá da região sul, e vai arrastar até o Rio de Janeiro. Durante esses dias todos, até terça, quarta-feira, nós vamos experimentar vendavais, chuvas e muita ventania aqui no nosso litoral. E os irmãos já estão vendo aí pelos noticiários os estragos que isso tem feito, e vai fazer mais, né? Então é preciso que a gente tome cuidado, vai sair para a cidade, cuidado onde você deixa o seu carro, debaixo de uma árvore, cuidado no lugar que você está passando. Então são os serviços assim, que a gente tem que estar antenado, mas só para lembrar que, mesmo no meio dos temporais, se essa árvore estiver bem arraigada, bem enraizada, num lugar e num terreno firme, pode vir os ventos, pode vir as tempestades, mas essa árvore vai permanecer firme. Assim é o crente. Assim é aquele que teme ao Senhor, que precisa estar enraizado no amor de Jesus. Enraizado no amor de Jesus não é apenas saber que Ele te ama, é se envolver com esse amor, é se comprometer com esse amor. A outra metáfora que temos aqui, meus irmãos, nesse versículo, vem da palavrinha alicerçados, e nos arremete então à figura da arquitetura, ou da engenharia, da construção civil. E ela carrega exatamente com isso a ideia de um alicerce forte, de um fundamento sólido. É muito comum para a gente arremeter o nosso pensamento aqui rapidamente, então, aquela parábola que o Senhor Jesus contou, fechando o seu sermão do monte. Aquele que constrói a sua casa em cima de uma rocha, bem estabelecida, pode vir os temporais, pode vir as procelas, pode vir os vendavais, a casa vai permanecer firme, porque ela tem uma rocha como seu alicerce. Aquele que constrói num banco de areia, por mais que ele cave profundamente, é um banco de areia. Eu não me lembro a data, mas há alguns anos passados eu preguei aqui nessa igreja uma mensagem focando justamente essa questão dos dois fundamentos. E eu fui fazer uma pesquisa sobre construção, e eu descobri que os piores terrenos para você construir uma casa, as cidades mais problemáticas para você construir um prédio hoje, é a cidade do México, em primeiro lugar, o lugar mais complicado, lugar extremamente arenoso, pantanoso, difícil, que exige uma base muito profunda. E o segundo lugar é a cidade de Santos. Os irmãos conhecem que ali há vários prédios que penderam, que tombaram, alguns trazendo problemas
graves, inclusive, na estrutura e comprometendo até a segurança das pessoas ali. A base de Santos, naquela pesquisa eu vi, você precisa cavar um batistaca até, em alguns lugares, com 50 metros de profundidade para alcançar a rocha. E encher tudo isso de concreto para você falar, a minha casa está construída sobre a rocha. Porque tudo é areia. O nosso irmão presbítero Bill, aqui da Igreja do Centro, me disse um tempo atrás que quando eles foram construir o prédio da Igreja do Centro, e olha que não é um prédio tão grande, eles fizeram um batistaca lá para encontrar a rocha e cavaram uma altura de 18 metros. Então tem concreto a 18 metros para baixo da igreja ali, para dar segurança ao prédio nosso ali na Igreja Central. Quanto de concreto, quanto de trabalho para alcançar a rocha. Então, só voltando à ideia de Paulo aqui, ele diz que nós deveremos estar alicerçados em Cristo. Qual é o trabalho que nós fazemos para alicerçar a nossa vida em Cristo? Não temos participação nenhuma nisso? É só dizer que Jesus faz tudo e tudo bem? Ou eu devo emprestar a minha vida num serviço de busca, num serviço de comprometimento, num desejo de realmente estar firmado sobre a rocha? Jesus disse, aquele que tem as minhas palavras e as pratica, e as coloca por obra, esse é aquele que tem a sua casa fundada sobre a rocha. Então não basta apenas saber. É preciso conhecer no intuito e no sentido de um comprometimento real da nossa vida com o Senhor. Então, a parte mais importante de um edifício não é o que você vê por fora. A parte mais importante do edifício fica lá debaixo. Fica debaixo da terra, no subsolo, e muitas vezes nós nem sabemos o que realmente tem ali. Eu não conheço muito bem a estrutura nossa aqui, de repente Santana, Moisés e alguns irmãos que são mais antigos da época da construção aqui, vão dizer onde estão as sapatas e onde estão as bases desse lugar. A igreja está num lugar extremamente bom aqui. Parece-me, pelo que eu já ouvi, quando foi construir aqui, precisou tirar inclusive terra, porque era um murundu, era um monte um tanto mais elevado aqui, precisou dar uma planada para construir a igreja. A igreja está num lugar forte, sólido, seguro. Esse alto aqui, até aqui mais em cima, é um lugar bom. Já foram na casa pastoral? Certamente a maioria de vocês já foram. Já andaram dentro da casa? Já perceberam que você anda meio caindo ali dentro? Né? A casa pastoral, meus irmãos, ela está num lugar pantanoso. Quando foi construída a casa, o nosso irmão, pastor, engenheiro, que atuou aqui naquela época, ele fez uma base extremamente sólida. Sapatas, como que se chama aqui? Um radier, né? Toda a base, uma laje completa em cima de todo local que seria construída a casa. A casa ficou extremamente bem amarrada, mas porque é pantanoso, ela tombou. Nós temos problemas na casa. Nós já pensamos em trocar o piso, mas existe uma diferença entre a parte mais alta da casa e a parte mais baixa, de 17 centímetros. Então, para trocar piso ali, ou gasta muito concreto e você vai ter diferença, a altura daquela janela diferente daquela, porque o piso mudou, os portais vão ter problema, porque a casa foi construída num terreno sem uma base muito profunda. Todo o radier, a estrutura é excelente. A casa não tem uma trinca, tem uns 25 anos ou mais, né, Moisés? Tem uns 25 anos que a casa está ali, não tem uma trinca, muito bem estruturada, mas o terreno ajudou a falsear. Então, o fundamento da casa, a construção, o alicerce, é uma parte que dá sustentação ao todo. Assim também é a vida do crente, meus irmãos. As tempestades da vida vão provar se a nossa raiz é funda. Vai provar se o nosso alicerce de fato está sobre a rocha. E quando vier os problemas, o que vai garantir não é a parte bela por cima. Como diz um certo ditado, por fora, bela viola. Por dentro, o que diz o ditado? Pão bolorento. Né? Por fora pode estar bonito. Por fora pode estar esteticamente apresentado. A nossa vida dá para falsear e falsificar para o lado de fora muito bem. Mas e do lado de dentro? Como é que realmente nós estamos com o Senhor? Como é que de fato nós estamos no nosso relacionamento, na nossa profundidade com o Senhor?
Então, irmãos, nós podemos tirar aqui dessas figuras que nós devemos estar tão firmes como uma árvore bem enraizada, bem arraigada, e nós devemos estar bem sólidos como um edifício profundamente estabelecido, com as suas bases num lugar firme, com uma fundação firme. Devemos buscar isso. Não é algo que cai pronto do céu. Você vai encontrar, por exemplo, entre os convertidos de Jerusalém, Pedro, João, homens firmes à palavra que ensinaram a outros. Você vai encontrar um Ananias e Safira que se encantaram pelo brilho do metal e se perderam. Você vai encontrar homens tão dedicados como Paulo, que deu a sua vida pelo evangelho, e você vai encontrar pessoas como Himeneu e Fileto, que negaram a fé. Vai encontrar pessoas como Alexandre, que preferiu as riquezas dessa vida e abandonou Paulo. Qual a diferença deles? Raiz. Todos eles talvez passaram pela mesma experiência de conhecer o evangelho, de conhecer a graça, mas não buscaram a profundidade de suas raízes. Então Paulo deixa bem claro aqui que estar arraigado, estar alicerçado, tem um propósito claro para o bem espiritual do cristão. Quem precisa cavar os alicerces da sua vida? Quem precisa criar as raízes profundas na sua vida? A igreja, queridos, é apenas um acessório. A igreja, ela é um mecanismo que o Senhor estabeleceu para estimularmos uns aos outros, fortalecermos uns aos outros e criarmos, quem sabe, mecanismos auxiliares para crescermos juntos. Mas se o crente não dedicar a sua vida a isso, a igreja, por melhor que seja, ela não vai ajudar essa pessoa. Se o crente não dedicar a sua vida de fato a buscar o Senhor, por melhor que ele tenha uma estrutura, ele não vai à frente, não vai avante. Então eu preciso que o cristão se dedique a isso, que vocês possam estar arraigados e bem alicerçados. E Paulo deixa bem claro isso, que isso tem um propósito. Qual é o propósito? Versículo de número 18. A primeira expressão de Paulo aí é o quê? A fim de, para que. Isso indica propósito. Isso indica um objetivo, isso indica um alvo. Então Paulo vai mostrar que é para que vocês possam compreender com todos os santos a grandeza desse amor de Deus. O compreender aqui também não é apenas um conhecimento intelectual, apenas uma racionalidade sobre a fé, mas o compreender aqui dá a ideia de estar envolvidos, imbuídos, encharcados desse amor de Deus que nos leva a um compromisso maior com Ele. Então fica bem claro aqui que essa compreensão desse conhecimento, ela só pode ser posta em prática por aqueles que realmente estão radicados, enraizados e fundamentados no amor de Jesus. Dr. William Hendrickson, um teólogo já falecido, ele vai dizer que o sublime ideal é alcançar o pleno conhecimento da profunda afeição a Cristo, sua ternura autossacrificial, sua compaixão ardente e suas maravilhosas manifestações. Ou seja, o ideal de buscarmos isso não é apenas pensarmos em nós mesmos e buscar benefícios pessoais, mas buscar a glória de Deus. O que Ele fez por mim, o que Ele fez por você, merece que nós sejamos cristãos da natureza que somos? Ou merece que nós sejamos pessoas mais engajadas nele, mais comprometidas com Ele, mais envolvidas no Senhor? Então, primeira parte, meus irmãos, concluo aqui dizendo que uma vida cristã bem enraizada e bem alicerçada na pessoa de Jesus Cristo e na palavra de Deus, vai expressar sempre em nossa vida gratidão, vai expressar sempre em nossa vida serviço que honre ao Senhor. Se nós não temos gratidão bastante para servir o Senhor, e se nós não temos serviço pronto a favor do nosso Deus, se nós somos apenas cristãos nominais e distantes, nosso coração está frio. Precisamos, como diz Jesus para Éfeso, lá na carta de Apocalipse, precisamos voltar ao primeiro amor. A igreja de Éfeso, nos dias de Paulo, era poderosa, era fervorosa, era engajada. Se tornou quartel-general para alcançar toda a região da Turquia de hoje, Ásia Menor, naquela época. 30 anos depois, quando Jesus escreve a carta, lá em Apocalipse, a igreja tinha perdido o primeiro amor, tinha esfriado, tinha se tornado uma igreja extremamente cômoda. Eram crentes, iam na igreja, conheciam a doutrina, sabiam o certo e errado,
mas um coração frio. Precisamos de um despertamento, precisamos de um avivamento em nosso meio, partindo da nossa vida pessoal e alcançando a nossa vida comunitária. Segunda coisa que eu proponho aqui, queridos, é que essa profundidade espiritual na igreja, ela se evidencia, além da gratidão e do serviço, ela se evidencia num desejo de profunda comunhão. Imagine você ser retirado de uma situação de escravidão, de um lugar inóspito e horrível, de uma vida social demonizada e sofrida, e ser trazida para dentro do palácio, para dentro de uma casa extremamente confortável, com pessoas amáveis e bondosas que te ajudam a ressocializar a sua vida, e de repente você simplesmente quer ficar no seu cantinho escondido e não se envolve com as pessoas que ajudaram e que ajudam nesse novo propósito de vida seu. Exatamente isso que Paulo vai propor para nós. Paulo ora aqui, meus irmãos, para que os seus leitores possam apropriar-se e conhecer esse amor em toda a sua largura, comprimento, altura, profundidade, ou seja, que eles possam se ambientar de forma tal que esse amor não seja apenas algo, Jesus me ama e eu também te amo, numa distância social, mas conhecer profundamente quais os envolvimentos, quais as ligações que esse amor promove na nossa vida, com Deus e com a igreja. Versículo 18, olha aí mais uma vez, a fim de, tem um propósito, a fim de poderdes compreender, participar com todos os santos, dessa grandeza do amor de Deus. Irmãos, quando Paulo fala aqui sobre largura, comprimento, altura, profundidade, não significa que o cristão vai conseguir absorver e conhecer toda a grandeza do amor de Deus de forma estanque. Ou seja, nós nunca seremos capazes de realmente conhecer toda a largura, todo o comprimento, toda a profundidade, toda a altura, toda a magnitude desse amor. Nós não temos condições para isso. É aquilo que o grande Agostinho falava no passado: finitum non capere no infinito. Ou seja, o finito jamais pode conter o infinito. Nós jamais compreenderemos Deus, nós jamais saberemos toda a grandeza do amor de Deus, mas Paulo ora para que nós sejamos dilatados, para que nós sejamos abertos cada vez mais para participar da grandeza desse amor. Então o significado de Paulo aqui, ele ora exatamente para que os eleitos e todos os crentes de todas as épocas, inclusive eu e você, possamos ser determinados e zelosos na perseguição desse objetivo de conhecer a Cristo, de buscar cada vez mais ampliar o nosso conhecimento, de novo, não apenas mental, não apenas intelectual, mas o conhecimento relacional com o Senhor e com a igreja. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos envolvemos com o seu povo. Quanto mais conhecemos a Deus, mais nós nos envolvemos com a sua casa, com o seu reino e com os seus propósitos. Então o coração e a mente são finitos, e nós jamais, como dissemos, poderemos conhecer e captar aquilo que é infinito. Mas o desafio é o ideal. O desafio é sermos iguais a Cristo. Nós nunca alcançaremos isso. É um alvo extremamente além. Mas esse é o desafio, esse é o propósito. Entre o ideal e o real existe um espaço que eu preciso percorrer. Cada um de nós precisamos dedicar a nossa vida a conhecer mais e mais do Senhor. Então, mesmo na vida por vir, certamente nós não conheceremos Deus de maneira final. Lembra do que diz João 17,3? De vez em quando eu cito isso aqui. Para mim, é a mais curta e mais clara definição do que é vida eterna. O que é vida eterna? Vida eterna é que conheçam a Ti como Deus verdadeiro e que conheçam a Jesus Cristo a quem enviaste. Você vai passar a eternidade. A ideia de passar não é conivente com a ideia de eternidade, porque ela não passa nunca, né? Mas você vai viver a eternidade, eternamente naquele estado de vida, de conhecimento, de saber quem é, o que é, a grandeza, o amor, as perfeições de Deus, e nunca vai alcançar o final, porque Deus é infinito, e você sempre vai ser um finito, buscando o conhecimento desse infinito. Sempre haverá algo a mais a conhecer de Deus.
Então, um certo autor, um certo comentarista vai dizer que nós nunca ouviremos de Deus lá, quem sabe depois de eras na presença do Senhor, se é que podemos contar isso lá, nós nunca ouviremos de Deus, Ele dizendo para nós o seguinte: agora acabou. Tudo que você poderia conhecer de mim já está declarado. Podem fechar os livros e você já sabe de tudo. Nós nunca saberemos de tudo. Deus é infinito e nós sempre seremos finitos. Por mais que sejamos ampliados na nova vida, nós sempre seremos pessoas finitas. Sempre haverá alguma coisa a mais para conhecer do Senhor. Sempre haverá algo mais a ser dito acerca da grandeza do seu amor. Sempre haverá algo mais a saber e experimentar das bênçãos celestiais. Bíblia diz que os anjos servem ao Senhor no mundo de perfeição. E a Bíblia diz que eles anelam prescrutar a graça. O que é prescrutar? É uma compreensão mais acurada, é um entendimento mais específico. É quando você pega, vamos imaginar aqui os quadrados desses pisos da igreja, você pega cada um deles, enumera cada um deles e faz uma análise detalhada de cada um. E conhece exatamente e especificamente o que tem em cada um desses pisos. Se tem um arranhão, se tem uma mancha, se tem uma broquinha, se tem algo quebrado, é você detalhar esse conhecimento extremamente específico. Os anjos desejam assim, conhecer com mais profundidade, e eles estão lá no lugar perfeito. Se eles que estão no lugar perfeito almejam e desejam saber mais, quanto mais nós. Mas muitas vezes, irmãos, nos acomodamos. A igreja aqui na terra, ela é chamada então a conhecer mais e mais a grandeza de Deus, a se envolver mais e mais com o Senhor, a ponto de nenhum de nós nos sentirmos satisfeitos com migalhas. Vocês têm acompanhado o que está acontecendo em Augsburg, lá nos Estados Unidos, nesses últimos dias. Uma faculdade metodista, e é a prática comum entre os cristãos americanos, mesmo nas faculdades, eles terem lá os seus momentos de culto. A cultura deles leva a isso. Talvez nem todos que frequentam esses cultos sejam realmente cristãos piedosos, mas a cultura os leva a isso. Aqui no Brasil, há muitos anos atrás, iniciou-se um trabalho chamado ABU. Quem fez uma boa faculdade conhece o que é ABU. O que é ABU? Aliança Bíblica Universitária. Essa organização chamada ABU, ela existe no Brasil, ela veio de lá, da América e de outros lugares, e ela existe no Brasil no intuito de envolver os estudantes de cada faculdade que são cristãos a alimentarem ali a fé cristã, para não se perderem nas dificuldades estudantis e, ao mesmo tempo, divulgarem o evangelho para os seus amigos, para os seus colegas ali, estudantes com eles. As boas faculdades do Brasil tem ali a presença da ABU, o trabalho da ABU. Se não estiver lá, comece. Né? Começa a reunir os crentes. Ele falou: pessoal, toda terça-feira à tarde na sala tal, pede licença para a direção da escola, nós vamos ter um momento de oração, vamos para lá. Né? Mas eu volto para Augsburg, lá nos Estados Unidos, no estado de Kentucky, na cidade de Wilmore. No dia 8 de fevereiro, hoje é 19, então tem 11 dias. No dia 8 de fevereiro, às 10 horas da manhã, a moçada da faculdade, aqueles que eram cristãos, foram para a capela e começaram um culto ali. Sabe que hora que terminou esse culto? Não terminou ainda, gente. Tem 11 dias ininterruptos que eles estão louvando a Deus, buscando o Senhor, quebrantando o coração, confessando pecados e tendo um despertamento tremendo. Pessoas do mundo inteiro estão indo para lá para ver essa obra maravilhosa de Deus, quebrantando os corações das pessoas. Isso não acontece de graça. Isso acontece porque pessoas dedicaram as vidas ali para orar, para interceder, para buscar o Senhor. Você sabia que o trabalho da Coreia, em termos de evangelização e missões, começou mais ou menos na mesma época do nosso trabalho aqui no Brasil? Eles têm praticamente a mesma idade de presença presbiteriana como nós temos aqui no Brasil. Nós temos como presbiterianos do Brasil, eu não estou muito bem familiarizado aqui com os números, mas por volta de 3 milhões, de 3 a 4 milhões de presbiterianos no Brasil, se é que chega a 4 milhões. Em 163 anos de trabalho.
A Coreia, nesse período, ela foi extremamente perseguida, foi invadida, foi dominada pelos japoneses, ela se tornou, e ela já era um país budista, difícil da evangelização, e ela se tornou complicadamente difícil o trabalho do avanço do ministério e do trabalho evangélico lá dentro. Mas eles começaram a orar para Deus, despertar a igreja, fortalecer a igreja. Eles oraram por cerca de 100 anos. 100 anos. Joelhos dobrados, buscando o Senhor, insistindo com Deus, aviva a tua obra em nosso meio, Senhor. Hoje a Coreia é um dos países mais fortes com a igreja presbiteriana no mundo. É um país extremamente envolvido em missões, que manda missionários para o mundo inteiro, que planta seminários e casas de educandários nesse mundo inteiro, que divulga o evangelho com uma força tremenda. E não só na questão evangélica e espiritual, mas mesmo na questão econômica, social, política, eles deram um salto tremendo. Quando terminou a Segunda Guerra, eles estavam numa situação igual ou pior do que a do Japão. Hoje eles são uma das grandes potências econômicas do mundo. Um país bem menor que o nosso, e um país que experimentou o que é esse avivamento de Deus. Então, irmãos, só para lembrar aqui, existem muitos exemplos assim, mas de pessoas que pagaram o preço, de pessoas que realmente buscaram a Deus nesse desejo de conhecer profundamente ao Senhor. Nós somos muito relapsos, nós somos muito rasos, nós somos muito descomprometidos com a grandeza do Evangelho. Então a igreja aqui na terra, ela é chamada para conhecer cada vez mais esse amor, essa graça de Deus, a ponto de nenhum de nós sentirmos satisfeitos com migalhas. Sabe como nós nos sentimos satisfeitos com migalhas? Quando a gente se contenta, quem sabe, em 1 hora de culto por semana, ou por mês, não é? Moisés, apaga essas luzes aqui para a gente. Eu vou pedir para o Vitor colocar um videozinho aqui. Espero que dê certo para os irmãos que estão em casa também. Eu duvido que o seu celular tá com 100% de bateria, porque é só você tirar ele da tomada, tá um pouquinho com ele ligado. Se ele não tiver ligado da tomada, tá um pouquinho com ele ligado. Se ele não tiver ligado na tomada, já vai para 99%. E é isso que você tem que entender em relação ao seu relacionamento com Deus. Se você desconecta um pouquinho de Deus, daqui a pouco vai começar a cair sua bateria. E tem gente que diz: eu não preciso de igreja para buscar Deus. Eu não preciso dos cultos. Pra quem na igreja domingo de manhã? Já busquei hoje, pra que eu tenho que voltar amanhã? Porque a nossa necessidade de Deus é todos os dias. Você não tem necessidade por Deus só para um momento. Precisamos carregar nossa bateria todos os dias. Assim é com Deus também. Pegou essa visão? Um beijo, Deus contigo.
continuamente alimentada, por mais que ela tenha força externa às circunstâncias da igreja, da comunhão, do envolvimento com pessoas, mas se não tivermos a propulsão do Espírito o tempo todo em nós, vai chegar um momento que nós vamos cair, nós vamos declinar. Então, meus irmãos, Paulo chega ao ápice para dizer que o conhecimento da graça de Deus resulta na vida da igreja desse envolvimento. Se nós apenas falamos que conhecemos o Senhor e não temos esse envolvimento constante com Ele, uma continuidade de servir ao Senhor, de gratidão ao Senhor, de comunhão com os irmãos, nós vamos perder a nossa força. Versículo 19, letra B, versículo 19, parte final, Paulo diz assim: isso é para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele ensina que o conhecimento já descrito é de caráter transformador. Se você correr comigo lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, olha lá, 2 Coríntios 3, verso 18, Paulo diz que nós, com o rosto desvendado, ou seja, mirando essas realidades tremendas de Deus, de Cristo em nossa vida, nós com o rosto desvendado, como que por um espelho, ou seja, olhando para a palavra, nós usamos a palavra como espelho para revelar o Senhor, e nós somos transformados de glória em glória, como pela própria imagem do Senhor, através da ação do Espírito Santo. Mas eu preciso ter esse exercício, eu preciso envolver a minha vida. Contemplar a glória do amor de Cristo significa ser transformado dia a dia pelo Senhor. Então eu preciso continuar crescendo, melhorando e aperfeiçoando a minha vida no Senhor. E o alvo não é que eu seja apenas um bom presbiteriano. O alvo não é que eu seja apenas um bom crente aqui na igreja. O alvo é que eu seja parecido com Jesus. Você se parece com Jesus? Pessoas podem olhar para você e falar: nossa, você realmente é cristão, hein? Olha, parece muito com o que Jesus fazia e falava antigamente. Se nós não atingirmos isso, irmãos, estamos errando o alvo. Corre comigo de novo para Romanos 8, verso 29. Romanos 8, verso 29. Volta aí na sua Bíblia. Paulo vai dizer: porque aos que de antemão ele conheceu, ele também predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Se na nossa caminhada cristã, nós não vamos aperfeiçoando a nossa vida para nos parecer mais com o Senhor, a nossa religiosidade é vã, a nossa fé é fuleira, é falsa, é pequena. Precisamos, de fato, sermos transformados. E como é que nós percebemos se somos ou não transformados? Relacionamento, irmãos. Eu preciso ser um marido melhor cada dia. Eu preciso ser um homem melhor cada dia. Eu preciso ser um filho melhor cada dia. Eu preciso ser uma esposa melhor, se você é mulher, cada dia. Você tem que se aperfeiçoar naquilo que Cristo é. E isso se demonstra nas nossas relações pessoais. Não é apenas um sentimento em relação a Deus. É vida transformada. É prática sendo elaborada a cada momento na nossa caminhada. Se nós não estamos sendo crentes melhores, maridos melhores, mulheres melhores, filhos melhores, funcionários melhores, cidadãos melhores a cada dia, alguma coisa está errada. Parecer com Jesus não é algo apenas místico. Parecer com Jesus é prática, é nos aperfeiçoarmos no Senhor. Encerro e concluo essa parte aqui dizendo que o crente que está em crescimento real, ele vai sendo aperfeiçoado gradativamente e vai sendo parecido cada vez mais com o Senhor. Eu sei que é difícil aferir isso. É difícil a gente olhar até para nós mesmos e falar: será que eu estou melhorando? Não é? Mas deixa os outros falarem. Pergunta para a sua esposa, pergunta para o seu esposo, pergunta para o seu pai, para os seus filhos: como é que eu estou como crente? Você acha que eu pareço mais com Jesus? Ou eu preciso voltar atrás e consertar algumas coisas? Irmãos, nós temos que realmente nos envolver nisso. Terceira e última coisa, fechando aqui, olhando o final do versículo 19, profundidade espiritual na igreja se evidencia na alegria da plena salvação. Ou seja, eu tenho que estar imbuído do que é salvação. Eu tenho que estar plenamente cônscio do que realmente Deus está fazendo na minha vida. Salvação não é algo apenas para a eternidade.
Salvação não é um passe que você recebe como um ticket de metrô ou qualquer outra empresa de transporte para te levar para um lugar. Salvação é transformação de vida que começa no dia da sua conversão e ela vai continuamente ser elaborada até que você entre nos páramos celestiais, na glória eterna, e mesmo lá você vai continuar infinitamente se apropriando do conhecimento, do saber e da semelhança com o Senhor. Isso é ser salvo. É nós estarmos realmente comprometidos com a mudança de nossa vida. Em certo sentido, esse processo de transformação ele vai terminar na morte. Ou seja, o seu corpo para. A sua mente vai fenecer em algum sentido, mas no momento que você morre, a sua alma vai entrar na glória. Nós cremos pelas exposições de textos bíblicos que o corpo vai parar por aqui, vai fenecer, vai apodrecer, vai se definhar na terra, mas o seu espírito, ele vai ser aperfeiçoado. Todo pecado que estiver ligado a ele vai ser limpo ali na hora e você vai entrar um espírito aperfeiçoado na glória eterna. E lá em espírito você já vai estar nessa transformação constante, experimentando alegrias e gozos e realizações tremendas. Lá na ressurreição, o seu corpo vai ser levantado de novo, vai ser incorporado mais uma vez a esse espírito já aperfeiçoado e você vai continuar num pleno desenvolvimento com o Senhor. Nessa entrada na glória do céu, meus irmãos, o cristão será então absolutamente perfeito. Parece que é uma utopia, é algo tão distante, tão irreal, tão além que a nossa mente não consegue captar e montar toda essa visão, mas é o que a Bíblia nos ensina. Nessa entrada na glória, o cristão será absolutamente perfeito, completamente impecável, nós não pecaremos mais. Em todos os aspectos da nossa vida, seremos pessoas plenamente obedientes à vontade de Deus. Lembra como é a oração do Pai Nosso? Seja feita a sua vontade, assim como lá. Porque lá a obediência é perfeita. Lá o entendimento das realidades espirituais é pleno. Lá a vivência desses valores cristãos, não pense que é diferente as regras daqui para lá. Os valores cristãos continuam sendo lá. Lá você vai continuar sendo uma pessoa justa, boa, amável, gentil, educada, pronta, serviçal. A vida continua. Não pense que viver na glória eterna é viver numa rede de balanço, tomando Coca-Cola e alguém te abanando o calor. A vida vai ser continuada. Nós experimentaremos relacionamentos e vivências. Nós continuaremos a viver e tudo que fizermos será para a glória de Deus, mas faça-se a tua vontade aqui, como ela é feita lá. É o desejo de Jesus ao nos ensinar a orar. Lá no texto de Apocalipse 21, versículo 27, diz que lá nesse lugar eterno, nunca jamais penetrará qualquer coisa contaminada, nem aquele que pratica a abominação, a mentira, mas somente aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aqueles que foram alcançados pela graça aqui, eles serão perfeitos lá. Nesse sentido, então, essa transformação vai cessar, porque você vai ser aperfeiçoado, mas você continuará vivendo para a glória de Deus. Então, em outro sentido, o processo de transformação, ele não vai parar, porque você vai continuamente continuar sendo aperfeiçoado e conhecendo mais e mais aquele que é o Deus perfeito. Como dissemos, o crente jamais chegará a ser Deus. Ele sempre estará em pleno desenvolvimento. O Deus infinito é o alvo do nosso conhecimento e sempre estaremos conhecendo, no sentido de saber, mas no sentido de experimentar a beleza da vida desse Deus. Todos aqueles atributos divinos que nos foram dados na criação, a justiça, a santidade, perfeição, conhecimento, amor, bondade, tudo isso que aqui é de uma forma tão deturpada e quebradiça, lá será perfeita. E nós viveremos sim nessa plenitude. É por isso que Paulo diz aqui que nós devemos buscar o Senhor, final do versículo 19, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ser tomado de toda a plenitude de Deus se torna na medida em que assuntos como santidade, amor, bondade, conhecimento, justiça, esses atributos dados pelo Senhor, eles vão se identificando com a nossa vida aqui, irmãos. Não pode ser apenas,
eu já conheci pessoas que são assim, assim, mas eu não consigo. Não, eu preciso empenhar a minha vida e dedicar a minha vida para reeducar a minha vida. O pecado nos deseduca. Existe essa palavra? Senão a gente criou, né? O pecado nos deseduca, nos torna pessoas mal educadas, mal relacionáveis, pessoas grosseiras, pessoas ruins de serviço, de vivência. Ou você não tem isso lá em casa? Eu estava escutando uma pregação do reverendo Josué Gonçalves ontem, e ele falava um pouco disso. O lugar onde você mostra a qualidade de crente que você é na sua casa. É lá que realmente você mostra que tipo de crente que você é. Porque lá você não tem nada que te esconda. Lá você fala o que vem na cabeça para sua esposa, para o seu filho. Lá você reage com ímpeto. Lá você mostra realmente quem você é. Então, na igreja a gente consegue mascarar um pouco, né? Na sociedade a gente consegue camuflar um pouco. Mas lá em casa, nós somos o que somos. Lá em casa, nós realmente vivemos aquilo que nós de fato somos. E é preciso então que nós vivenciemos isso. Nós somos de fato uma boa pessoa, transformada pela graça de Deus. Lá dentro de casa as pessoas percebem isso. Ou eu sou asqueroso, grosseiro, rude o tempo todo. Eu sou deseducado, deselegante, não sou gentil. Então isso, meus irmãos, é a vida cristã. O fruto do Espírito lembra? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. É vida. Isso aparece lá. Isso, de fato, se realiza na nossa vivência. Então, ser tomado em toda a plenitude de Deus é sermos envolvidos de forma prática com aquilo que Deus é. Abra sua Bíblia, já estamos terminando. O texto é 2 Pedro, capítulo 1, versículo 8. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Pedro diz assim, ali no texto. Ele fala antes de uma série de virtudes que o crente precisa desenvolver. Se você pega no versículo 4 até o versículo 7, ele fala, olha, unindo isso com aquilo, isso com aquilo, isso com aquilo, e você vai ajuntando virtudes, e ele vai dizer no versículo 8 então, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do Senhor Jesus. Ou seja, é preciso que isso aumente dia a dia. Agora, como é que eu aumento as virtudes na minha vida? Lembra da Sininho? Da historinha do Peter Pan? Do pozinho do Pirilim-Pim-Pim? Né? Todo mundo lembra disso. Ou nunca passaram por lá. Né? Não é coisa mágica, não cai do céu. Não é pozinho que Deus lança sobre a sua vida para você ser um crente melhor. É preciso musculação, é preciso exercitar, é preciso, de fato, trabalhar as verdades e as virtudes dentro de você, meu irmão, minha irmã. A oração de Paulo, meus irmãos, ela tem essa finalidade extremamente prática. Paulo não ora por coisa teórica, Paulo não ora por coisas apenas utópicas, mas Paulo ora pedindo para que, sem sombra de dúvida, aquela igreja de Éfeso fosse tomada por essas verdades de Deus, de tal modo que fossem melhores. Parece-nos que ainda está um tanto quanto muito concreto a coisa, muito concreto, muito abstrato a coisa, muito longe da prática. Mas quando você entrar no capítulo 4 em diante, Paulo vai começar a trazer isso de forma prática. Gente, quando nós somos tomados por essas verdades, aí ele vai dizer então que você que falava palavrão, não fala mais. Aquele que mentia, parou de mentir. Aquele que não trabalhava, só dava dor de cabeça para os outros, agora ele trabalha, produz. Aquele que vivia com gritarias dentro de casa, aquela zoeira toda, agora ele tem um comportamento melhor. Aquele que não perdoava, agora ele perdoa. Continue lendo o capítulo 4. Ele entra no capítulo 5 e entra nos relacionamentos de marido, mulher, pai, filho, patrão, funcionário, e vai dizer, olha, o crente ele é moldado, ele é mudado. É prático, meus irmãos. Não é teoria. Nós não podemos encarar os princípios de Deus como mera teoria. Vou terminar aqui. Tinha uma série de referências que eu coloquei aqui para ler, mas chega, né? Eu creio que ficou claro o ideal de Paulo aqui para nós. Então, a experiência de ser identificado com Cristo a ponto de se parecer com Ele, unida a essa certeza de salvação para a eternidade,
redunda em segurança, redunda em alegria na vida do crente. O cristão precisa sim vivenciar isso, e à medida que vivencia isso, isso transpira. Isso passa os poros afora, isso outras pessoas vão perceber de fato que somos cristãos parecidos com Jesus. As tensões e as preocupações dos crentes de Éfeso seriam muito pequenas. E lembra que eles já estavam sob tensão, já estavam sob perseguição, já estavam sob pressão para não serem cristãos, mas se amoldarem ao mundo da época deles. Isso parecia coisa muito pequena, na medida que as suas mentes realmente fossem encharcadas com essas verdades de Deus. Qualquer crente, em qualquer lugar, em qualquer época, tomado também desse conhecimento prático de Deus, ele vai estar pronto para enfrentar as oposições, as pressões que o mundo oferece, e ele vai, mesmo sob o risco da morte, ele vai viver uma vida comprometida com o Senhor. Domingo passado eu comecei a nossa reflexão aqui falando o seguinte: dinheiro, lembra? Dinheiro chama dinheiro, pobreza chama pobreza. Quem tem dinheiro trabalha, multiplica e faz dinheiro facinho. E quem está na dificuldade, na pobreza, trabalhando agora para comer o pão de amanhã, ele tem dificuldade de vencer. Não é? Então, quanto mais dinheiro, mais dinheiro. Quanto mais pobreza, a tendência é mais pobreza. Não é? Mas nós dissemos também naquela introdução de domingo passado que isso pode ser quebrado. Na história do público brasileiro, ou quem sabe mundial, você vai conhecer muitas pessoas que vieram de berço muito pobre, muito rude, muito sem capacitação econômica, mas venceram na vida. Hoje são grandes empresários, são pessoas que estão aí por cima, não é? Porque venceram aquela situação ruim e degradante da qual eles vinham. O que eu quis dizer com isso? Por pior que seja a sua relação com Deus, por mais fraca que seja a sua comunhão com a igreja, por menos crescente que seja o seu desenvolvimento espiritual, isso pode ser mudado. Você pode se esforçar mais, você pode se dedicar mais, você pode se consagrar mais ao Senhor, e o Senhor certamente vai abençoar a sua vida para que você seja um cristão mais fortalecido, mais enriquecido no Senhor. Esse é o meu desejo. Eu quero ser melhor. Eu tenho lá os meus defeitos, a minha esposa que me conhece. Nós temos as nossas lutas para ser um crente melhor, mas nós podemos ser, pela graça e pelo poder de Deus. Amém?